Olá, pessoal. Estamos começando o segundo episódio do TMA Talks. Direito em Movimento, Carolina Veiga, Thiago de Mello. A gente vai falar hoje de um tema que me é muito caro, que eu gosto muito, e a Carolina vai me ajudar a pensar e refletir, aprofundar reflexões sobre o direito dos contratos dentro da estrutura de empresa. Carol, tu gosta desse tema? Olha, não muito, né, o gênio do direito empresarial no escritório é você, uma grande Gente, referência que do isso, fiquei direito até arrepiado, empresarial. cara. Não, é sério, assim, falo pra todo mundo que eu conheço que eu trabalho junto com uma referência do direito empresarial, sabe tudo. Então aqui a gente só vai conversar um pouco e eu vou assistir essa grande aula sobre sobre o tema. Por isso que é bom ter amigos, pessoal. Cativem É. amizades, porque, ó, não basta só sua mãe falar que você é bonito. Que minha mãe tá precisando fazer mais comigo, hein. Carol, assim, o que a gente tem tentado conversar de fato quanto à questão da estrutura da empresa, e a gente vê muito isso, e até o que comunica muito com a sua área, que é das empresas familiares também, né, então tem a ver a Uhum. estruturação da empresa. Carol, eu gosto muito de pensar a empresa como uma organização que não só entrega lucro, mas entrega também possibilidade de caracterizar, de levar o ser humano a cumprir determinadas metas existenciais. Eu acho que a organização empresarial ela permite isso. Dentro de uma estrutura jurídica que é necessário, a gente tem que pensar num tema relevante: tecnologia contratual, tecnologia empresarial. O que que seria isso? Pensar em caminhos e soluções jurídicas para levar eficiência para as empresas, para a gente construir soluções. E soluções que não são somente processos judiciais. Isso é muito interessante, na sua área tem muito Uhum. isso, né, É. Carol? Sim, sim. A galera acha muito que advogado, litígio, advogado, briga. Até porque tem muito a É. ver com a cultura jurídica do Brasil de litígio, né? Só que eu acho que a gente está caminhando para outro lugar. Você não sente isso também, direito de É, família? sinto muito. Mas no direito empresarial, como é que funciona esse litígio, assim? Eu acho que é bacana a gente ver que quanto mais estruturado a gente tiver, menos possibilidade, Menos problema. menos problema a gente vai ter e menos processo a gente vai ter. Porque pensa assim, Carol, quando a gente vê alguns casos no escritório, em que a gente tem um tempo de percurso daquele processo judicial, vamos tratar do processo já ajuizado. A gente tem um percurso no processo judicial dentro da esfera judicial que vai impactar na operação da empresa. Se tem 2 sócios brigando para inclusive perceber quem é o administrador de fato ou quem vai ser afastado ou não, é possível que repercuta na família de cada um dos sócios ou dos próprios, o que a galera gosta de dizer stakeholders, que são todos os personagens que se envolvem naquela empresa. Se os sócios não fizeram um acordo de sócios, não estruturaram seu contrato social, em determinado momento de divergência, a gente não sabe nem quem é o administrador da empresa. O que que acarreta? Tenho problema no banco, não consigo pegar dinheiro, não consigo pagar o funcionário. Olha que situação, mais constrangedora para você viver a sua vida na plenitude. Então, Sim. processo judicial é uma patologia. Prevenção é o que traz uma vivência de qualidade para as empresas e para os sócios. Por favor, anotem isso, façam uma camisa e me entreguem na próxima no nosso próximo encontro, que eu gostei demais do que eu construí aqui com a Carolina. Não, é verdade, é verdade. É sempre bom prevenir, né, esses litígios. Mas deixa eu pegar um gancho aqui. Como é que essa estruturação jurídica da empresa, como é que é hoje em dia? As pessoas têm muita dificuldade, né? Quando é MEI, quando é limitada. Você É pode. verdade, Carol. Assim, eu acho que antes disso a gente tem que entender o que que eu quero, como eu quero empreender. A partir de como você quer empreender, quais são os elementos e os recursos que você tem para empreender, você vai escolher o melhor caminho, e que pode ser o MEI. Legal. A gente pensa no Brasil, existem, isso aí também é no âmbito do mercado jurídico, a gente tem a maior parte das empresas no Brasil dentro de operações de pequeno e médio porte. Isso Legal. acontece no âmbito empresarial e no âmbito também jurídico, né, onde 90% dos escritórios de advocacia são de pequeno e médio porte ou de advogados e advogadas autônomos. E a gente tem isso também na empresa. O que é importante a gente perceber, eu acho que o Brasil faz bem esse movimento, existem órgãos que tentam entregar pilares, como o próprio Sebrae, em culturalizar a, a percepção, e veja, a percepção do que é empresa, né? E do que é empreender. E veja, pessoal, aqui não é uma fala
para que a gente valide pejotização informal, ou, construção de empresas que de fato não são empresas para de repente mascarar, direitos trabalhistas, não é isso, Muito importante essa ressalva, né. importantíssimo. É. Então assim, como é que a gente vai para o meio? Primeiro vamos entender o que que eu quero empreender, como eu vou empreender, e a gente tem que usar o tamanho da ferramenta adequada para a necessidade que a gente tem. Então se eu Uhum. quero fazer uma demanda artesanal que caiba ainda dentro do limite do microempreendedor individual, eu acho que é um ótimo movimento, porque você já tem uma consolidação de recolhimentos previdenciários, recolhimentos, tributários, de uma organização, de um envio, de uma formalização na relação jurídica que vai ser implantada com aquele empreendedor e com o público em que ele quer atingir. Então, assim, eu Uhum. acho que o MEI é uma possibilidade. E existem diversas. E aí a gente estava falando sobre a importância da estruturação da empresa, eu adoro fazer isso, mas a gente percebe que a gente tem empresa em tudo que é lugar. A gente está num lugar, hoje, gravando num estúdio maravilhoso, 021, com uma profissional maravilhosa, que é a Beatriz, muito obrigado. E tudo que permeia a nossa vida passa pela empresa. Eu pego um ônibus de manhã, tô dentro de uma Com empresa. Eu pego um transporte público, seja ele qual for, tô dentro de uma empresa. Eu vou comprar meu pão na padaria, aquilo é uma empresa onde eu É compro meu verdade. pão. Eu vou ouvir um som de um músico, de uma musicista que eu goste, de uma banda, eu tô dentro do Spotify, tem diversas relações jurídicas, diversas empresas ali naquele ecossistema. Olha que interessante direito empresarial. Muito. Gente, para de falar: "Ai, eu não gosto de direito empresarial". Que coisa maravilhosa, E eu Carolina. dando foco todo para direito de família, achando que tudo é direito de família, Tá mas é vendo? direito empresarial, como é que tá presente na nossa vida, né. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É, cara. Pô, Pô, cola no Chagão aqui. Cara, te falei porque que era uma aula de direito empresarial aqui. mas a Carolina me espelho nela na paixão que ela tem no direito de família, eu também tenho no direito empresarial, pessoal. E a gente tenta, inclusive, tem novidades vindo no escritório, a gente tem um É, casamento das 2 áreas para entregar mais soluções com a expertise que os 2 têm. Mas, assim, sim. pensando nesse âmbito da empresa, quando a gente fala da música, seja o Spotify, o Deezer, e do mundo, do ecossistema de várias empresas que ali coabitam e trocam, a banda que você gosta, olha que legal, pessoal, a banda que você gosta, muito possivelmente, se ela já está formalizada, ela é uma empresa onde ela emite nota É de verdade, CNPJ. é verdade. A maior banda do Brasil, Nação Zumbi. Tem muito possivelmente, né, não conheço, mas eu dei o nome da nação, mas diversas empresas, porque a gente no tempo da a gente vai para 20 anos, em março do ano que vem, a gente já teve oportunidade de trabalhar também com alguns cantores, músicos, e a gente percebe também que às vezes o cantor acha que é só fazer a música, e aí para e fala assim: "Thiago, mas eu vou ter que abrir uma empresa?". Olha que legal, É. né. Então assim, eu tô falando pra chegar do MEI até uma banda. Sim, muito, muito interessante, né. Muito esse ponto é muito interessante mesmo, ser tocado, assim, realmente o direito empresarial tá na nossa vida, no nosso cotidiano, e a gente nem percebe, né. Até no âmbito de futebol, cara, você percebe. É, A gente agora tem a Sociedade Anônima de Futebol, é, e aí onde você vai ter a possibilidade, assim, independente de outras discussões ideológicas ou no campo do futebol mesmo, mas você percebe que até no âmbito do futebol, você tem uma etapa que pode vir a ser a estruturação dentro dos critérios societários. Legal, né? muito legal. Excelente, a gente falou bastante, né, do microempreendedor, mas Sim, existem outros tipos societários, né, sim, além da MEI. Você sim. consegue passar, assim, pra gente, explicar Por isso que a melhor? gente estava conversando sobre a possibilidade de o que eu preciso vai ter que se adequar dentro Sim, da ferramenta mais, que vai melhor se adequar. que vai melhor se adequar, que vai melhor dispor do que a gente precisa das ferramentas necessárias. O MEI é uma grande possibilidade para a gente começar, para o empreendedor começar, mas existem outras formas de você começar. A sociedade limitada no Brasil, ela é limitada, pessoal, por quê? Sociedade limitada quanto ao capital que o sócio integralizou. Então, Uhum. ali, a ideia de você ter uma sociedade que protege o patrimônio do pessoal, do sócio, é para que aquele sócio tenha a possibilidade de investir sem medo de perder o que ele já conquistou. E aí a limitada vem da limitação da responsabilidade pessoal pelas cotas que ele integralizou. Então esse é o nome limitado, a gente às vezes nem sabe muito por quê. Tá dentro desse escopo. E a limitada é a maior número de empresas no âmbito tipo societário são sociedades limitadas. Ah, é? Legal, né? É, E ela serve de fato para a maior parte das operações que tem no empresarial. Brasil. Maior parte. E elas se adequam. Então vai desde uma padaria
até uma Uhum. empresa de maior porte, porque também cabe dentro da limitada. E aí você vai ter que começar a entender, inclusive tem uma novidade que, se vocês não sabem, eu vou contar, que houve uma Conte-nos. modificação, que agora é possível você ter uma sociedade com um único sócio, sim, ainda com a proteção da limitada. O que foi mudado, antigamente a gente tinha a Eireli, e aí agora não é mais, a gente não precisa mais da Eireli, né, que era o empresário individual de responsabilidade limitada. Uhum. E aí agora a gente tem a possibilidade da sociedade limitada de um único sócio, né, unipessoal. E aí permite que você empreenda ainda que sozinho. Então você vê que a gente expandiu as possibilidades para que a Uhum. gente avance no desenvolvimento do direito empresarial no Brasil e das próprias operações. Existem determinadas demandas que não vão caber mais na sociedade limitada, e aí você vai para a sociedade anônima. Na sociedade limitada, Hum. a gente tem a possibilidade de. A característica principal é intuito persona. O sócio, a característica daquele sócio importa para o outro. Diferente da sociedade anônima, que o que importa é o capital. É uma sociedade de capital e uma outra é uma sociedade de pessoas. Então isso é muito relevante. Por Nossa, que o conceito é relevante? Porque quando você entende o conceito, você também consegue estruturar um contrato, um ajuste com o seu sócio, do que cabe melhor dentro da perspectiva daquele que é uma empreendimento. limitada. Ah. Porque assim, se eu quero empreender com a Carolina, que é muito habilidosa na área comercial, Uhum. isso é um ponto que me trouxe a vontade de estar com a Carolina naquele empreendimento. E se a Sim. Carolina entende que o Thiago exerce a atividade final daquela, empresa bem, ou manda bem em determinadas outras áreas da empresa, Carolina Uhum. vai chegar com o Thiago. Nesse movimento é que a gente tem um casamento perfeito dentro de uma sociedade. E aí eu Sim. tenho que entender, se a Carolina me procurou pelo intuito persona das características que o Thiago tem, eu tenho que entregar as características que eu acho que eu tenho. Então não dá Sim. para eu ser sócio de uma sociedade limitada e não entregar, não estar presente. Diferente de uma sociedade anônima, onde você pode até comprar as ações que estão no capital aberto e falar: vou ficar em casa só fazendo a empresa render". Não é assim que funciona. Tô falando grosso modo, porque você tem outras modalidades até que você Sim. poderia investir. Mas isso é tão interessante, porque a gente sai de uma premissa básica, e aí é muito legal falar isso com os clientes, Carol, porque ele fala assim, eu pergunto: "O que que você quer?". "Ah, eu Uhum. quero isso". "Ah, então vamos pensar nas possibilidades que você tem", É. né. É importante, né, pensar junto. E aí eu pegando esse ponto, Sim, quando é que é importante, o auxílio de um advogado nesse processo de construção de uma empresa, né, em que momento eu devo é pedir verdade. esse auxílio? Na verdade, o nascimento da empresa já deveria ser acompanhado de um advogado, Hum. porque porque perceba, o advogado cara, esse perceba foi muito bom que eu lancei agora, ficou bem empregado, né. Mas o perceba, ele te permite dar um grau de autoridade, vocês não acharam? Mas sério, Carol, quando você começa a operação que você quer desenvolver, você pode ter uma ideia que pode ser, de repente, protegida, você já tem uma logo que você vai ter que ser, Sim. preparada, É. você vai ter contratos até com a própria rede social, que você tem que entender o que que você pode e o que você não pode fazer. Pegando um gancho com o anteprojeto do Código Civil, que está falando sobre o direito digital, herança digital, tem Uhum. várias questões nesse segmento. A gente inclusive percebe que vai ser uma herança, né, o perfil daquela pessoa, porque pode ter monetização, ele pode ser um perfil de 5 milhões de pessoas, então aquilo vale dinheiro, tem uma um res um uma equivalência patrimonial que importe para compor o espólio de eventualmente no falecimento de alguém. Então você já começa a perceber, e aí a gente já está lá no falecimento, eu volto para o É. início, porque quando você faz um contrato com uma rede social, ali vão ter regras, inclusive regras que vão estabelecer quem pode ou quem não pode acessar a sua conta. Enquanto a gente não tem a regulamentação por parte do novo Código Civil, que vai Uhum. distinguir o perfil vai poder ser herança, né, se for o caso, e a senha não, e aí depende do que a manifestação de última vontade da pessoa, isso importa até para você entender. Então assim: "Ah, vou empreender, vou abrir aqui um perfil no Instagram", já tem implicações jurídicas. É, as pessoas não sabem nem os riscos, né, que correm É.
e acham que é fácil isso, né, assim, Mas assim, tem um lance também de ser eu muito caro, né. eu conheço muito porque, assim, as pessoas ficam muito preocupadas com contador, com É. regularizar as questões do próprio estabelecimento e esquecem de prever esses riscos com um advogado, com alguém que entenda, né, e aí acaba tendo várias consequências no meio do caminho que acaba prejudicando a empresa, né, Cara, a você falou atividade empresa. cara, você falou uma coisa que é muito legal. Teve uma época que teve uma situação no escritório que um contador um contador, eh, foi feito um contrato social, não lembro com quem, eu falei do contador, mas não é isso não. Teve um contrato social que não previa que a empresa continuaria viva após o falecimento do sócio. E aí, como não tinha essa previsão, o Código Civil fala que ela vai ser encerrada. O Uhum. encerramento da empresa se deu, como tinha essa orientação, o banco não liberou a conta. Falou: "A empresa eu não posso mudar". E aí a empresa ficou travada, sem poder fazer a operação dela, porque tinha uma cláusula no contrato social que não foi pensada de forma correta, para fazer uma adequação do que a pessoa tinha na vida real e o que a pessoa de fato poderia do que poderia viver no caso de falecimento. Sim, Então tem sim. coisas que a gente não percebe, mas o nascimento de uma empresa, É. o nascimento de uma relação, tudo isso depreenderia a necessidade de, um acompanhamento jurídico. Mas eu entendo também que existe um conceito de que, é muito caro, É. a advocacia é Às muito vezes as cara. pessoas nem pensam, né: "Ai, eu tenho que contratar um advogado". Vão vivendo aquilo, né, todos aqueles Sim, riscos que a porque tem atividade medo. tem medo também, né, Você vai era com criança, você tinha muitos advogados ao seu redor? não, Que interessante isso, não. no meu também É, não. é. Que hoje a Minha gente família vive de lado de advogados, mas, é, e aí você, imagina assim, se não tinha na sua vida, e aí de repente possivelmente nos seus pais que eram de outro segmento também não tinha, como é é. que eles vão se orientar do que é? Sim, sim. Né. Então, assim, cara, super difícil de você entender que: "Ah, tudo bem, eu vou pegar um advogado aqui". Não, É. não é assim, uma Não ca é, não é. As pessoas não estão nem não pensam nisso na hora também, né. sim, não pensam. Acabam tem tanta coisa pra pensar, né, montar o estabelecimento, é a questão do contador, da regularização das coisas que realmente não pensa nessa questão jurídica da coisa, e aí vai pensando quando já tá dando problema, né, E aí esse é você vê que desde o início o trabalho profissional da advocacia, ele é relevante para a construção de um projeto com um êxito mais sólido, com uma possibilidade de sim, êxito sólido, porque você vai construir com bases sólidas. E pessoal, não se distancia não, procure um advogado, existem formas de você pagar, não fique com medo, mas procure uma assessoria para te dar o melhor caminho para que você tenha um empreendimento sólido, para que você tenha as pessoas procuram advogado, social media, que mais que a galera procura? Essas coisas, é. mas não procura um advogado. Então, a gente tem um gap aí de mercado, mas eu acho que a gente também cabe à nossa advocacia culturalizar a empresa, os empresários, de que é necessário você procurar um advogado antes de uma briga, né, você não procura advogado só quando você tem um problema processual. Já chegando ao final aqui do nosso segundo episódio, eh, realmente muito esclarecedor tudo isso, falei que ia ser uma aula aqui de direito empresarial, mas só para uma questãozinha, assim, que vem muito, né, a questão dos documentos necessários para abertura dessa empresa, e a gente vai encerrando nesse lugar. Nossa, Fala um Carolina, pouquinho sobre você isso. falou de uma forma muito simples, de uma coisa muito sofisticada, você sempre manda muito bem nisso. Pessoal, existe um percurso, de fato a ser feito. A gente vai pensar nos documentos básicos, que é o contrato social, só que você também tem que pensar num acordo de sócios. Não sei se o pessoal já ouviu falar disso, se já tem. É. A gente vai precisar de alguns contratos, dependendo da natureza da operação e qual é o segmento que ela vai percorrer. Então a gente vai ter contratos, mas o que eu gostaria de falar, assim, num primeiro momento é: contrato social feito por um advogado, Muito pensado para importante. sua necessidade, um acordo de sócios, isso vai solucionar problema. Quando você estabelece com seus parceiros de empreendimento as regras, define obrigações, define elementos que possam um dia vir a dar problema, você vai evitar, dissabores no futuro e vai ter uma empresa saudável, sólida, que vai crescer e você vai ter uma vida com qualidade na condição de sócio, e não um aborrecimento com uma pessoa que você era amiga e foi se É, perdendo com no certeza. decorrer do tempo, né. Eu acho que esse é o movimento, Carol. Da mesma forma que no direito de família a gente precisa fazer pactos e ao final dos pactos, tentar cumpri-los, porque eu acho que fica
transparente para todo mundo. Sim. O direito empresarial é a mesma coisa, essa é a recomendação que eu dou, e agradeço de construir esse segundo episódio com você. Excelente. Prazer foi todo meu em ouvir todos esses Então, esclarecimentos. obrigado, Carol, bora para a próxima. Bora.